Quando um prato é bem gostoso, a gente não resiste em repetir. Tem filme também que é tão inesquecível que a gente quer ver de novo. E quando essas duas maravilhas se misturam, qual é que vai ser esse sabor dessa iguaria? Bem, para contar todos esses segredos culinários e também cinematográficos, está aqui Marco Jorge. É ele que dirige Estômago 2, O Poderoso Chefe. O reencontro do carismático Raimundo Nonato com a tela do cinema. Marcos, uma honra ter você aqui no Fazendo a Parte. Obrigado pelo convite, o prazer é meu de conversar com o teu pessoal. Obrigado. Marcos, então me diz, como é que é o tempero desse Estômago 2? Você falou muito bem, quando a gente gosta de um prato, a gente quer repetir. Mas eu particularmente, não gosto de comer sempre a mesma comida. Eu adoro comer comidas novas. Então, esse prato que eu ofereço para o público brasileiro nesse momento, ele é ao mesmo tempo o prato que ele já comeu, ele tem muito do prato que ele já comeu, mas tem muita novidade, né? Ele vai muito além do que do primeiro filme, né? É um projeto que amplia o primeiro filme, utilizando o que tem na essência do primeiro filme, que é a relação entre o poder e a culinária, né? Então, essa relação é a base do 2, mas no 2, aí a gente tem, obviamente, de volta o carismático e maravilhoso personagem Raimundo Nonato, o Alecrim, voltando para as telas, reencontrando seu público, mas alguma coisa acontece, ou seja, acontece uma novidade, apresenta-se um novo personagem, além daqueles conhecidos, os que sobreviveram ao filme 1, naturalmente, né? A gente apresenta um novo personagem, o Don Carolho, que é um mafioso italiano que, no Brasil, vai enfrentar o poder, né, do etc., vivido pelo Paulo Miklos, e que justamente vai estabelecer o conflito que serve como base para a parte brasileira do filme. Como no primeiro, eu conto 2 tempos dessa história. E o segundo tempo dessa história, se refere ao personagem Dom Carolho, quem é ele e o que fazia ele na Itália antes de vir para o Brasil. E qual a relação dele com comida? Porque, afinal, tem relação com comida. Tudo, né, no filme tem relação com comida, né? Então, essas perguntas vão ser respondidas, e a ideia é oferecer para o público brasileiro um filme que, ao mesmo tempo, seja uma continuação do primeiro, mas que seja uma espécie de ampliação do escopo e um spin-off, de certa forma, né? Contando como base essa relação entre comida e culinária, como eu falei anteriormente. De fato. E você, já no início, já no primeiro, quando você terminou o primeiro, você já tinha vontade de ampliar, de fazer esse segundo leque, esse spin-off, como você disse? Outro dia eu lembrei de uma história interessante, conversando com uma garotada, me lembrei de um episódio do Breaking Bad, de uma temporada lá no meio do Breaking Bad, em que eles colocam o personagem, o protagonista, esconde numa tomada na casa dele um veneno, que é aquele veneno que ele usava, e que é um veneno fortíssimo que ele deriva da mamona, da nossa conhecida mamona, né? E aí, várias temporadas depois, ele volta para casa, a casa está destruída, abandonada, e ele abre a tomada e retoma aquele veneno. Aí, eu fiquei pensando, quando eu vi a série, né? A série Brilhante, né? Será que os caras que colocaram o veneno na tomada sabiam que 3 anos depois, eles iam utilizar aquele veneno? Claro que não. Eles colocaram o veneno ali porque eles imaginaram, isso aqui um dia vai ser útil para a gente. Quando a gente fez o Estômago 1, a gente fechou o filme. Uma das maiores qualidades do roteiro do Estômago 1 e dos meus roteiros, modestamente, é que eu fecho muito bem meus roteiros. Eu trabalho muito tempo meus roteiros. Então não tem muita ponta solta, né? Não deixa muito espaço vazio. Só que a gente colocou no final do 1 o Nonato imaginando como seria o beliche do etc. E filosofando que o beliche mais alto da cela não era o limite, é sempre possível subir mais. Então esse final não foi feito para propiciar uma continuação. Mas quando, depois de 10 anos, o filme virou um cult, e a produtora e as pessoas envolvidas continuavam ouvindo elogios e interesse pelo filme, ficou óbvio que a gente tinha ali uma oportunidade para fazer uma coisa interessante, uma continuação interessante, e tinha o gancho. Tínhamos o personagem do Raimundo Nonato, tínhamos o etc. ali numa posição de conforto,
Então, quando a produtora me convenceu a fazer uma continuação que não estava prevista quando fizemos o primeiro filme, foi natural utilizar esses elementos, e também foi natural, como eu disse, do meu desejo de não repetir o mesmo prato para o público, de fazer uma coisa diferente. Então, é uma coisa, ao mesmo tempo, uma continuação, uma coisa diferente. Sim, sim, imagino. Esse interesse também partia até dos próprios atores também? O João Miguel foi a primeira pessoa a ler o argumento que eu escrevi para responder o pedido da produtora Cláudia da Natividade, que vislumbrou a possibilidade de fazer uma coprodução internacional de alto nível, digamos assim, e ampliar muito a produção do primeiro, né? Então, o João Miguel foi a primeira pessoa que, obviamente, eu submeti o argumento. Ele gostou muito do argumento e me deu ok para continuar o projeto. A gente depois escreveu o roteiro, captou o dinheiro, etc., né? Muitas coisas aconteceram, foram anos de levantar um filme desse tamanho, não é tão simples assim. Então, em 2 países, né? O filme é falado metade em italiano, metade em português, filmado metade na Itália, em Roma, e metade no Brasil. Então, sim, os atores, etc. Obviamente, o Paulo Miklos também recebeu esse convite muito prematuramente, e ele ficou muito surpreso, né? Porque ele dizia, eu entrei de gaiato no primeiro, como uma participação especial, e vou ganhar um personagem muito denso no segundo, e ganhou mesmo, porque o personagem do Etc. é um personagem muito importante na trama do 2, né? E você falando dessa maneira, como o Paulo, ele também é um ator se tornando cada vez mais um ator carismático, né? Um ator que está caindo nas graças do público. Imagino que para vocês deva ser muito bom ver como ele entra muito bem, ele trabalha muito bem, ele dá um banho no filme também, né? O Paulo é um talento, né? É um showman, né? Ele é também uma popstar, né? Ele é um popstar, né? E é um cara acostumado com o palco, e sobretudo um cara muito inteligente, muito versátil, né? Assim, ele é um ator daqueles que é possível levar para vários lados, né? É o diretor que vai conduzindo um pouco ele, né? Agora, eu gosto muito do arco dramático dele no filme, porque é um arco difícil. Ele começa mais amolecido, mais envelhecido, depois de 16 anos comendo a comida do Donato, vivendo naquela prisão relativamente em paz. E no decorrer do filme ele tem uma ascensão dramática muito forte, né? Ele é muito provocado, ele é muito irritado, né? E no final ele recupera a verve dele, um grande final muito lindo, assim, né? O final dele no filme, a última cena dele no filme é uma cena particularmente bacana, que eu gosto muito, e que o Paulo mandou muito bem, né? Sim, sim, de fato. Você falou com relação à maneira como foi filmado também, ser filmado em 2 países também. Foi quanto tempo de filmagem até, assim, desde o roteiro desde sair do papel até a conclusão das filmagens? Foi O filme teve muitas idas e vindas, porque colocar em pé uma coprodução internacional de verdade é muito difícil. Colocar de pé uma coprodução minoritária é fácil. Você diz, ok, eu vendo uma parte do meu filme, eu pego um dinheirinho na Europa, eu faço 2, 3 dias de filmagem e resolvo o meu problema. O que a gente queria era fazer um filme de verdade, rodado de verdade na Itália, com atores italianos, com equipe italiana, com uma ambientação importante, né? A gente está contando a história de um personagem italiano que vem para o Brasil. E queria contar essa história direito na Itália. Então, levou muitos anos, idas e vindas. A gente ganhou concursos importantes de roteiro na Itália para viabilizar o filme. Então, assim, as fontes de orçamento do filme são várias, e na Itália tem 3, o Ministério da Cultura italiano, a região Lácio e a Comunidade Europeia, né? Então, assim, a gente teve que vencer diversas etapas para convencê-los a nos darem a verba para fazer esse filme, né? A filmagem em si levou alguns meses, né, na Itália. Basicamente, foram 3 semanas de filmagem, mas com uma grande pré-produção, porque o filme é muito complicado, tem até alguns efeitos especiais bem articulados, né? E então, assim, levou anos para a gente levantar esse filme, né? Imagino o quanto a gente vê como é que é, a gente vê pronto, né? Não imagino o quanto vai ser, o quanto é elaborado, quantos desafios tem também pelo meio do caminho, né? Exatamente, até em Gramado, né? Eu recebi algumas observações dizendo, mas fazer um filme desse tamanho com dinheiro é fácil. Pode ser que, primeiro, que não é fácil fazer um filme com nenhum dinheiro, né? Mas segundo, que o difícil não é você fazer o filme em si, o difícil é você conseguir o dinheiro, né? E você só consegue o dinheiro se as pessoas confiam em você, né? Se você vence os editais, se você faz por merecer o dinheiro, né? Então, assim, é um pequeno adendo, assim, né? O filme Estômago não é um filme riquíssimo, mas é um filme de bom orçamento, com
uma produção esmerada, né? Não é à toa que ganhou o Kikito de melhor direção de arte em Gramado, né? Você citando Gramado, e o filme foi bastante premiado em Gramado. O filme vencendo, além do roteiro, direção de arte, trilha sonora, melhor filme pelo júri popular, e Exato. conseguiu um privilégio, né? Melhor ator dividido entre o Nicola Ciri e o João Miguel. Imagino como é que foi para vocês. Foi lindo, né? Porque era um desafio fazer um filme cujo protagonismo fosse dividido entre dois atores tão carismáticos, né? O João é um ator carismático, um ator emblemático do cinema brasileiro, né? Mas ele está no Estômago 2 lado a lado com o Nicola Ciri, que é um ator italiano que vive no Brasil há muitos anos e que não é tão conhecido no cinema brasileiro como o Nicola Ciri, como o João Miguel, mas é muito conhecido pelo público brasileiro, né? Ele fez novela, ele é um personagem que é reconhecido na rua, né? Então, essa dualidade era um desafio do filme. Ainda para algumas pessoas, elas estranham um pouco, tá? Um filme com dois protagonistas, né? Mas foi muito lindo que o júri em Gramado entendeu esse protagonismo dividido e percebeu que os dois assim, jogam muito bem juntos. Eles estão muito bem, solidamente juntos, né? Aliás, o elenco do filme eu acho uma coisa à parte, assim, né? Porque é um elenco enorme para um filme brasileiro. Esse elenco é gigantesco. Porque além de todos os protagonistas brasileiros, nós temos todos os protagonistas italianos, que são atores reconhecidíssimos, assim, né? O Vincent Triotta, que faz uma participação especial como o Dom Galante, ele vive em Londres, ele é um ator internacional, trabalhou com Ridley Scott, trabalhou com diretores de altíssima importância, né? A Violante Plácido além de ser uma excelente atriz, é também uma popstar, ela é também cantora, tipo Paulo Miklos. E, por exemplo, a Marisa Laurito, que faz a mãe do Dom Carolho na Itália, ela é uma pessoa que não pode andar na rua, de tão famosa que ela é, porque ela é uma espécie de Ana Maria Braga da televisão italiana. Então, assim, o elenco italiano é uma pérola à parte no filme, sabe? São pessoas muito interessantes e praticamente eu tenho dois elencos do mesmo peso, né, que um filme teria normalmente, né? Imagino, e também imagino como deve ter sido também para cá, para o Brasil, para o elenco brasileiro, você também, como você foi definindo assim, à medida que você foi definindo o roteiro, você foi aproveitando também os personagens, né? Quais personagens do primeiro continuariam, né? E também os atores que ficariam, que viriam para a continuação do Isso filme. é uma diversão à parte, né? Ver alguns personagens que eu pensei do primeiro coloquei no segundo. E o desenho deles é um desenho que também fala da passagem do tempo. Porque o legal de fazer é inusual fazer uma continuação tanto tempo depois, mesmo se agora estão saindo continuações muito tempo depois, né? Beetlejuice 2 agora está saindo mais longe do 1 do que o Estômago, né? Mas, já que passou esse tempo, eu pensei, eu vou aproveitar esse tempo a meu favor. E usei vários dos personagens do 1 em posições emblemáticas. Por exemplo, o diretor do presídio, no 2, no 1 ele era um vendedor, um carcereiro um pouco corrupto que vendia ali a comida, alguns ingredientes para o Nonato. Então você pode imaginar que ele estudou, né, e chegou a diretor do presídio, né? Tem presos que continuam na cela, tem um preso que chegava, o Lambari, que chegava assaltante de banco no primeiro, no banquete final. E no 2 ele se converteu à religião evangélica e agora ele só fala de Deus, do jeito dele, né? Então tem todo um discurso sutil, né, no segundo nível de compreensão entre os personagens do 1 com o 2, que são muito legais, além, obviamente, do João Miguel e do Paulo Miklos, que fazem um discurso sobre o tempo à parte, né? Realmente, essa maneira de construção da narrativa deve ter sido muito divertida para vocês que fizeram o roteiro também, né? É muito legal saber que podíamos contar com determinados atores, né, que eles estavam disponíveis. Claro que a gente foi costurando isso no decorrer do tempo, né? Mas, como eu te falei, a gente aproveitou todas as chances que tinha para fazer com que essa duologia Estômago e Estômago 2 também fizesse sentido vista em conjunto. Então, assim, ao mesmo tempo você pode ver o 2 sem ver o 1, e o 1 não precisa do 2, evidentemente, nunca precisou, né? Nunca precisou, mas é curioso ver como os dois conectados, eles fazem uma espécie de longo filme com mais temas do que os dois separadamente. Uhum. E como é que você está vendo, você citando o fato de ter o 1 e o 2,
vê com naturalidade as comparações que possam ter com relação ao primeiro e ao segundo? São inevitáveis, né? Assim, especialmente num filme tão cult que tem tantos fãs, porque eu passei a minha vida, né, desde 2008, respondendo pessoas que diziam: pô, você é o diretor do Estômago, que coisa bacana, é meu filme preferido, o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Eu recebi elogios exagerados do filme, né? Então, assim, elogios realmente muito exagerados. Tem pessoas que adoram muito o primeiro filme, e é difícil, pensar que eu vou satisfazer todo mundo, né? Até porque o 2, embora ele tenha diferenças com o 1, ele também tem a mesma estrutura narrativa, o mesmo foco, que não é mais novidade para quem viu o 1. Né? Uma coisa, quem viu o 1 dizia: cara, o que é esse filme Estômago? Que título estranho. Começava a ver o filme e essa relação de poder e gastronomia era uma coisa muito original. A narrativa é original. Não é à toa que o filme ganhou 39 prêmios internacionais, porque ele é um filme original. Evidente, essa originalidade já não é mais o ponto forte do 2. Né? O que existe é uma surpresa para onde eu levei a história. Né? Acho que isso gera uma surpresa. Mas, claro, para algumas pessoas vai gerar um certo estranhamento que eu tenho certeza absoluta, que acaba quando você vê o filme pela segunda vez, o 2 pela segunda vez. Porque na primeira vez, talvez você vai querer ver o filme que você quer ver. É natural. Você, como espectador, se apaixonou pelo personagem, você vai lá querendo mais do mesmo. Agora, o diretor não vai te dar mais do mesmo. Eu nunca vou dar mais do mesmo para ninguém, porque não me interessa fazer o mesmo filme 2 vezes. Então, eu não vou fazer isso. E eu não fiz isso. Então, para quem quer mais do mesmo, talvez na primeira vez se estranhe. Mas quando enxergar o filme pelo que ele é e não pelo que ele gostaria que ele fosse, eu tenho certeza que o 2 explode na tela, inclusive do ponto de vista assim, prático. Né? Ele é um filme muito complexo, muito denso, mais denso que o 1 ainda, do ponto de vista de significados sutis, nos interstícios das cenas, tem muita coisa escondida, muitos easter eggs escondidos que só são visíveis na segunda ou na terceira vez que você o vê. Caramba, então isso é um convite naturalmente para o pessoal ver mais vezes o filme também, né? Certamente. Assim, eu gosto muito o Estômago 1 já é um filme muito complexo, muito elaborado, mas ele é um filme minimalista, né? Ele se passa em cozinhas, numa cela de uma prisão, ambientes pequenos, claustrofóbicos. O Estômago 2 é o contrário, ele é um banquete barroco. Ele já abre com um banquete com 13 mafiosos numa mesa, repleto de comida extraordinária, comida assim, extremamente bem feita. Então, o 2, ele já se propõe desde o começo. Se prepare, você vai ter uma indigestão. Vai ter muita coisa. E tem 1000 relações com o cinema de gangster, com o cinema brasileiro que fala das facções criminais, com o favela movie, com o cinema de cadeia, né? Com o cinema de cadeia. Então, assim, ele dialoga com uma série de questões e, obviamente, com todo o cinema de comida, né? Que é um filme de comida, tem mais comida no 2 do que no 1, por incrível que pareça. Então, ele é um banquete, eu digo sempre, ele é um banquete luculiano, um banquete exagerado, ele é um filme barroco. E o barroco, na primeira vez que você vai numa igreja barroca, nas obras-primas barrocas, você vê o total, assim, a totalidade das coisas. E você tem um impacto visual pelo excesso de coisas, né? E aí, quando você vai a segunda vez para uma igreja barroca e você começa a olhar os detalhes, você percebe que aquele espaço macro, ele é repleto de informação. Então, você pode voltar muitas vezes numa igreja barroca que você vai sempre ver uma coisa que você não viu antes. E Estômago 2 é um pouco isso. Ele busca essa sensação. Por isso, eu convido as pessoas que viram uma vez a vê-lo a segunda vez, porque vão descobrir muitas e muitas coisas que não viram da primeira vez. Fica aí a dica para o pessoal que está vendo aí, ó, se você viu de novo, veja outra, quem sabe até outra vez também, né? Pois é. Ele está hoje em 337 telas no Brasil, né? Que é um filme grande para o cinema brasileiro, né? É um grande desafio, evidentemente, levar o público para um filme brasileiro, né, que não é de grandíssima budget de divulgação, né? Então, eu convido realmente as pessoas a assistirem, reassistirem, e assim, eu tenho certeza que o filme vai ter uma cauda longa, ele vai ficar muito tempo sendo visto pelas pessoas, como foi o primeiro. O primeiro
né? Demorou meses para se afirmar, para se assentar, né? Eu tenho certeza que o 2 ele vai lentamente, ele também vai acabar virando, e as pessoas vão entender toda a relação que tem com um e com o tema dele, né? Se o primeiro, o tema era mais sexo, poder e culinária, né? O segundo é a cadeia alimentar, cara. É o que a gente, como é que funciona o mundo, na verdade, do ponto de vista quem come quem é comida, né? Então, é um filme que tem muitas coisas para oferecer para os seus espectadores. Só não recomendo de vê-lo com o estômago vazio. Sim, sim, claro. Muita gente agora já está até perguntando, assim, também já surgiu até a hipótese. O Estômago 3 pode vir por aí? Pode virar uma franquia? Então, já que desta vez a gente fez o 2, né? Tem um ditado italiano que é assim: non c'è due senza tre. Não tem dois sem três. Porque ou você faz um, ou você faz três, né? Então, a gente, desta vez, deliberadamente, a gente abriu a tomadinha e colocou lá dentro um espaço para um eventual 3, que eu não sei se vai ser feito, mas existe um hiato na história do Dom Carolho entre o final da parte dele na Itália e a chegada dele na cadeia brasileira. Este espaço é um espaço que a gente deliberadamente deixou para ser contado num eventual 3, juntamente com a continuação da história a partir do 2. Um pouco como a gente imaginou a estrutura do 2. Então, não está confirmado que vai ter um 3, mas os italianos estão querendo fazer. E aí depende, eu estou montando um novo filme, que estreia o ano que vem, que se chama Doutor Monstro, é um true crime, e estou preparando a filmagem no começo do ano de um terceiro filme, que é A Arte do Roubo, que é um heist movie, um filme de roubo. E depois, vamos ver, talvez aí depois, no final do ano que vem, eu tenha tempo para pensar num Estômago 3. Se até lá o filme tiver feito a carreira que eu imaginei que ele fizesse, né? Os dois filmes estão rodados aqui no Brasil, no exterior? No Brasil. Um já está filmado, o outro eu filmo em março, abril do ano que vem. Realmente então teremos em breve novidades de Marco Jorge aí no cinema brasileiro aí. Absolutamente. Doutor Monstro deve estrear em meados do ano que vem, e é um grande filme de tribunal, é um filme que se passa no Tribunal de Justiça, é baseado num true crime, a protagonista é a Thaís Araújo, então o filme está super legal, eu estou fechando o corte dele agora, e o próximo filme que eu vou rodar ainda, como eu falei, é um filme de roubo, é um filme grande, com muito movimento, muita ação e suspense. Isso aí. Marcos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, por aceitar o nosso convite. Um grande prazer falar com você. Eu que agradeço o espaço e que bom que você gostou do filme, e fale bem dele para as outras pessoas, porque eu tenho certeza que vamos apoiar o cinema brasileiro, mesmo que ele seja meio italiano, meio brasileiro. O filme é meio italiano, meio brasileiro. Mas a gente vai a brasileira tudo, né? Claro, né? Ele tem uma vibe muito brasileira no fundo, né? Mesmo o approach que eu dou para a máfia italiana, ele tem uma coisa muito brasileira, né? Isso aí. Marcos, um grande abraço para você. Um grande prazer. Obrigado, Vinícius. Um abraço grande para você também. Isso aí. Gente, ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais. Um abraço.